Bom, meus amigos, depois de muitos pedidos ali no canal, eu vou fazer a análise do nosso queridíssimo André, o Nômade Raiz, né? Não sei se você conhece esse canal no YouTube, mas é um cara aí que ele produz um conteúdo bem interessante, é um conteúdo de viagem, onde ele não faz aquele trabalho que geralmente as pessoas que produzem conteúdo de viagem faz. Ele busca mostrar um pouquinho mais a realidade, mostrar como as coisas são de verdade, né? Então hoje eu vou falar do crânio do guerreiro filosófico, aquele perfil de crânio que ele mescla duas camadas. Em parte, ele é físico sensitivo, sensorial, né, instintivo, mas em parte também transita muito no campo das ideias. Ora, está dentro da sociedade, lidando diretamente com ela, os seres humanos, as leis, né, e por aí vai, mas também tem uma capacidade de sentir o mundo ao seu redor, né? Uma capacidade física boa para eficiência, não é o cara mais magrinho, também não é aquele cara mais parrudo, fortão. Mescla entre esses dois mundos aí. Costuma ter um corpo de velocista, que eu chamo, né? Então vamos para uma análise aqui mais direta de algumas características do perfil de crânio dele. Uma coisa interessante sobre o guerreiro filosófico. Ele costuma ter uma testa mais inclinada para trás, o topo de cabeça é elevado, a nuca costuma ser média, o rosto é maior do que a testa, o rosto é na mesma proporção do topo de cabeça, né? Então, vamos falar da testa dele aqui rapidamente. Se você pegar da linha do queixo, subir essa linha até a sobrancelha e continuar subindo, você vai perceber que existe uma inclinação para trás. É uma testa que ela começa quadrada em rampa e termina com um certo arredondamento. Eu gosto de chamar de testa quebrada, né? Um cara que tem isso aí, que eu cito de vez em quando, é o Neymar. O Neymar, jogador de futebol, tem essa característica. A pessoa mescla lógica e sensibilidade. Em parte ela consegue fazer lógica, lógica profunda e lógica rápida. A profunda é aquela que você gasta muito tempo analisando e processando dados, muita energia mental para você chegar em conclusões mais profundas, mas também consegue pensar e agir rapidamente com pouco volume de dados e pouco tempo, né? Tipo nos esportes, por exemplo, basquete, vôlei, tênis, parkour, né? São performances ali que você vê que exigem velocidade mental, uma certa sagacidade, né? Uma certa resistência à dor, desconforto, pressão, escassez de recurso muitas vezes. Então, no nômade raiz aqui deve haver uma capacidade sensitiva aguçada. É um cara que provavelmente os 5 sentidos processam bem, 2 ou 3 deles devem ser muito bons, sendo que um deve ser excelente. É aquele cara também que ele costuma ter aí uma facilidade maior para estímulo físico, uma certa capacidade comunicativa que você vai observar na comunicação dele. Ele é um cara meio imparcial, ele tem ali uma certa sensibilidade com o que vai dizer, né? Isso aqui é interessante em pessoas que têm uma capacidade comunicativa boa. Em parte elas processam dado, ou seja, lógica. Quando você fala para elas, elas escutam, processam os dados. Quando vão retornar, estão gerando uma frequência, então é necessário uma certa sensibilidade, né? Então, se ele fosse um cara muito testudo, com a testa muito quadradona, volumosa, ele talvez não fosse tão bom de comunicação assim. Se fosse muito reduzida, arredondada também, talvez ele colocasse muito das suas emoções em suas palavras. Mas existe um certo equilíbrio aqui, né? Tem também o que eu chamo de anomalia, mas nesse vídeo eu não vou falar muito disso, né? Não vou falar nada disso, na verdade. Mas tem outros vídeos aí do canal, se você já segue, você já deve ter observado eu falando dessa anomalia, que pode ser herdada, pode ser adquirida. Mas geralmente pessoas que passam por pressão, dor, escassez, que dobram e não quebram, passam por ambientes um pouco mais hostis e acabam se adaptando, né? Então, fica certas características aqui. Então, na parte de resistência mental para a parte física, ele deve ser bom. Ele deve ter uma sensibilidade sensorial, né? Uma certa capacidade adaptativa também. Isso é uma característica muito comum nos híbridos, né? Híbridos de 3 camadas, de 2 camadas. Eles são muito adaptativos. E no caso do guerreiro filosófico, que é um perfil de crânio,
Ele está sempre transitando entre lidar com o mundo físico, os ambientes ao redor, a natureza, o próprio corpo, mas também, em parte, estão lidando muito no campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade, ou seja, entender a sociedade um pouco mais em profundidade, as pessoas, as leis, os ambientes, né? As condutas diversas. Então, é bem interessante isso aqui nele. Uma característica que eu também vou analisar bem interessante do guerreiro filosófico, ele tem nuca média, né? Então é o cara que geralmente não é o mais parrudo, também não é o mais magrinho, né? Ele tem ali o corpo de velocista que eu chamo, ó. Acumula massa no centro, coxa, bíceps, né? Ah, o centro aqui, ó, o peito, né? O abdômen, quando vai chegando nas pontas, começam a ficar mais finas. Olha que interessante. Então a pessoa tem força no centro do corpo, velocidade nas pontas. Ela mescla resistência com força bruta, o que gera velocidade e mobilidade. Então, nuca média muito presente entre pessoas com corpo de velocista e o crânio do guerreiro filosófico, ele vem acompanhado de uma nuca média, né? Então, ao mesmo tempo que o nosso queridíssimo nômade raiz aí, o André, ele deve ter certa resistência física, ele também deve ter resistência mental, né? É aquele cara que consegue se colocar em certos limites. Uma característica interessante sobre o guerreiro filosófico, ele costuma ter esse comportamento de explorador, né? Essa pessoa que consegue sair da sociedade, se põe em ambientes hostis, passar dureza, dificuldade, dor, pressão e escassez. Mas também consegue trabalhar muito bem dentro da sociedade, lidando com questões ali ligadas à gestão humana, né? Leis, a arte, cultura, filosofia, comunicação, religião, liderança, né? Grandes inventores têm essa característica. Então, a gente percebe um pouco até no que ele está fazendo. Isso aqui é uma coisa interessante. A nossa condição física e mental afeta diretamente nas decisões que a gente vai tomando ao longo da vida, né? Então, provavelmente aí muito dos comportamentos do crânio de guerreiro filosófico devem estar no nosso queridíssimo André, né? Um cara aí com comportamento de explorador e ao mesmo tempo com capacidade de caçador, né? E também lida muito ali no centro da sociedade, no interior, né? Então, observe essas características e me diga depois, deixa aí nos comentários, se as características que eu estou trazendo sobre o nômade raiz faz algum sentido. Vamos pegar aí Alexandre o Grande, Sun Tzu, da Arte da Guerra, né? Pedro Álvares Cabral. Esses caras, eles têm um comportamento mesclado entre lidar com a sociedade, gestão das pessoas, né? Liderá-las, lidar com ela de alguma forma ali em sociedade, mas também tem esse instinto de caça, essa coisa de sair para caçar, de ir sair da aldeia, ir para outras regiões, explorar. É o perfil de crânio mais explorador. Ele costuma ser muito explorador, porque em parte tem capacidade física, sensorial, instintiva, de caçadores mesmo, em parte também de pensadores, pessoas que estão mais no campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade. Muito presente entre advogados, né, arquitetos, músicos, artistas, pintores, filósofos, né, líderes religiosos. Então só o nosso queridíssimo nômade raiz vai conseguir dizer com exatidão se os dados que eu estou trazendo sobre ele fazem sentido ou não. Então, se você conseguir, faça esse vídeo chegar até ele também, né? Mas também você aí que segue o canal ou que segue o canal do Nômade Raiz, você vai conseguir observar também se os dados que eu estou trazendo aqui batem com a condição dele. Ele provavelmente não é o cara mais lógico da turma dele, né? Não é aquele cara que fica buscando a lógica em tudo que faz. Tem uma certa lógica ali, mas mescla um pouco com a capacidade sensitiva, sensorial, perceber o mundo ao redor, né? Muito da mente usa dados, mas também usa
essa capacidade de processar o que está acontecendo ao redor, né? Então, mescla isso com capacidade criativa, filosófica, espiritual, você costuma ter um bom comunicador, né? Quando você tem uma nuca média, existe um comportamento também onde o corpo não pode ficar parado. A pessoa é muito mental, mas ela precisa mesclar essa capacidade mental com essa capacidade física e sensorial, né? Então, deve ser um cara aí que, se ele ficar muito tempo parado, a mente dele não fica muito boa, não, entendeu? Mas se ele está sempre em movimento, geralmente a mente tem uma performance boa. Por isso que é um perfil de crânio que é muito comum entre pessoas que têm curiosidade, elas exploram mais, né? Elas buscam visão de cima, muitas vezes, sobre tudo que elas vão fazer. Tem pessoas que elas precisam se aprofundar mais em dados para ver o todo. Tem pessoas que conseguem ver o todo primeiro para depois se dar o luxo de se aprofundar em dados, né? Economizam um pouco mais de energia analógica e vão um pouco mais para a visão de cima para depois começarem a lidar com detalhes, né? Então a gente até percebe que ele tem esse tipo de comportamento. Muitas vezes ele vai para certas regiões, ele nem conhece o lugar direito, ele sai explorando, não pensa muito antes de agir, ele usa bastante os instintos, a capacidade de sobrevivência, capacidade de ver as coisas no geral, né? Antecipar certos perigos, certos problemas, sem necessariamente ter tanta profundidade de conhecimento dentro daquilo. Enfim, né? Então, o guerreiro filosófico é um perfil de crânio híbrido, né? Nós temos o físico sensitivo, criativo, filosófico, espiritual, lógico, matemático, e a gente tem a categoria de crânios híbridos. No caso do nosso queridíssimo Nômade Raiz, é um híbrido de 2 camadas, mescla capacidade física e sensorial com a capacidade criativa, filosófica e espiritual. A lógica é uma mescla de lógica e sensibilidade, o que conecta esses 2 pontos, né? Então, depois deixa aí nos comentários se fez sentido para você, o que você acha dessa análise. Também, se você quiser uma análise mais direta do seu crânio, basta acessar aí o link do site, né, que está na descrição, e também chamar no direct, às vezes, se você não encontrar o link do site. Também você pode baixar o guia, né? Lá eu tenho os catálogos de crânios e eu consigo também aliviar muito aí da sua energia mental para aprender esse assunto. Essa análise é muito nova, é um dom que eu estou transformando em técnica há muitos anos, né? Então, por enquanto, eu tenho muita habilidade para analisar, tenho muito conhecimento, mas tem pessoas que, com o passar do tempo, elas também vão instalando esse software mental e vão observando esses perfis na sociedade, né? Então, o máximo que eu puder, eu vou facilitando ali para que a pessoa não gaste tempo para entender esse assunto. Não precisa assistir todos os meus vídeos para conseguir entender todos os padrões, mas ali no guia eu consigo sintetizar, né? De colocar na visão de cima do assunto para que você possa observar, analisar, né? Testar, principalmente testar, cara. Esse aqui é um assunto que, se você não colocar na prática, não testar, vai ficar só ali na teoria, né? Vai ficar imaginando, questionando com os dados que você tem. Não adianta ficar buscando referências antigas, outras ciências, outro tipo de estudo de crânio, não. Nada do que eu estou trazendo aqui tem referência em qualquer outra ciência, em qualquer outra análise ligada ao crânio humano. Se você for observar essa análise, ela é focada na condição humana, física, mental e espiritual, né? Em parte nós temos essa máquina, que é o corpo, nós temos o cérebro, que é um computador, uma inteligência artificial, e nós somos o indivíduo ali por trás controlando. A parte física e mental são configurações que, de certa forma, elas já vêm com pré-programações, né? Uma coisa é a genética que a gente recebe, outra coisa é o ambiente que a gente se desenvolve, mas geralmente ali a nossa genética já está trazendo padrões físicos e mentais que muitas vezes afetam nossas escolhas na vida, né? A gente percebe que a gente tem mais inclinação para certas coisas, mais dificuldade para outras, e quanto mais a gente consegue se ver de cima, mais a gente economiza tempo e energia para realizar, para fazer, para construir, né? Então, a arma mais poderosa que o ser humano tem é o autoconhecimento. Quanto mais ele consegue se ver de cima, maior a capacidade que ele tem de controle,
né, de percepção. Principalmente começar a perceber as pessoas ao seu redor, entender que elas não estão na mesma condição que você, né? Então é por isso que tem pessoas que elas são mais geniais para algumas coisas, outras são mais para outras, né? Então esse perfil de crânio aqui, ele performa bem tanto nos esportes, na movimentação física, mobilidade, velocidade, e performa também mentalmente, muito puxado para o campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade. Não são as pessoas mais técnicas, não tem tanta paciência para coisas técnicas quanto perceber o mundo, as pessoas, as nuances sociais, clima, geografia, antropologia, ciências sociais, psicologia, história, né? Então, deve bater bastante aí com o perfil do nosso queridíssimo Nômade Raiz. Se você assistir vários outros vídeos meus, você vai ver eu falando isso de outras pessoas com a mesma configuração de crânio, né? Então, esses padrões estão aí, geralmente a gente processa eles de forma inconsciente, né? Mas o objetivo do conteúdo desse canal é disponibilizar para você de uma forma consciente. Você consegue observar na prática, consegue ver de cima, né? Forte abraço aí para vocês, meus amigos.